Shalom! Tudo bem com você? Maravilha, estamos aqui para mais um estudo, né? Uma das principais mensagens que as cartas do Apocalipse, do livro, né, de Apocalipse nos deixam, é a verdade de que tempos difíceis virão. Puxa vida, hein? E todos nós precisamos, na realidade, nos preparar para isso, para enfrentar essa situação. Mas vem a pergunta, né? Será que nós estaremos em condições de oferecer uma oposição às perseguições que virão? Na carta à igreja de Pérgamo, as circunstâncias descritas foram pesadas, mas ela se manteve fiel. Porém, ainda havia algo que a recriminava, e ainda é possível identificar aquilo que o Cristo falou, né, e que ela enfrentou. É possível identificar isso bem próximo de nós hoje em dia. Em verdade, todas as igrejas do Apocalipse estão em estado crítico, que é mais ou menos o que a gente pode identificar hoje na igreja, de uma maneira geral. Aquelas 7 igrejas do Apocalipse, elas existem hoje, né? E o estado crítico está aí, presente, e o Cristo alerta sobre isso. Então, assim, eu acredito que o tema é muito atual, né? Considerando a transformação que cada um de nós deve permitir em si mesmo, para falar a verdade. É mais ou menos como o apóstolo Judas, né, escreveu em sua carta de Judas, né, versículo 3. Mais ou menos assim, embora estivesse muito ansioso, né, para escrever acerca da salvação em comum, né, ele sentiu que fosse necessário escrever a respeito da batalha pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Olha que coisa. Nós precisamos batalhar pela fé. E Judas, esse apóstolo, irmão, já estava falando sobre isso lá no primeiro século. E nós precisamos batalhar pela fé, nós precisamos manter a nossa fé e batalhar por ela. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a carta à igreja de Pérgamo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Sim, nós agradecemos. Nós rogamos as Tuas bênçãos, Senhor Deus. Rogamos as Tuas bênçãos sobre este estudo, sobre esse período de estudo, Pai, sobre todos aqueles que vão assistir a este estudo. Pai, nós rogamos que permita que tenhamos, Pai, um tempo bonito, um tempo bom na Tua presença. Tenhamos o discernimento para ouvirmos o ensino do Teu Espírito. Em nome de Jesus, concede-nos, Senhor Deus, esta graça. Nós te rogamos sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Glória a Deus. A cidade de Pérgamo foi construída, né, na encosta do mar. Ela estava no alto, não era exatamente um porto, né? Não estava ao nível do mar, ela estava numa encosta bem rochosa e bem ao alto, né? Quem passava pelos navios via grandes construções no alto. Isso a arqueologia já teve oportunidade de descrever, né? Já mostrando ali a presença da idolatria, porque olhando assim para o alto, grandes construções, grandes templos, né? Como o templo de Zeus, grande, né? Suntuoso, considerado uma maravilha no mundo antigo, né? Pérgamo, a cidade de Pérgamo já tinha sido importante, né, na sua época, já no passado de sua época ela já tinha sido importante. Tinha sido capital do Império Romano na Ásia Menor, é a região ali da Turquia hoje em dia, né? Na época, ela, eu diria, só não estava na frente de Éfeso e Esmirna, porque elas eram fortes no aspecto comercial, então realmente notadamente mais desenvolvidas, né? A cidade de Pérgamo, por outro lado, ela foi um grande centro cultural. E nesse aspecto seria realmente notável as suas características, inclusive aquilo que o Cristo usou
na sua carta para falar sobre a igreja de Pérgamo, porque eles conheciam as suas características, né? Pérgamo foi sede de uma grande biblioteca que, vamos falar assim, ela competia, não existia, é óbvio, né, essa competição, mas assim, competia com Alexandria, pela hegemonia, né, da biblioteca, a maior biblioteca do mundo antigo. Inclusive, a palavra Pérgamo, né, deu origem a pergaminho, né, uma alternativa viável e mais duradoura, né, perene, para o suporte à escrita. Então, os egípcios produziam papiro, mas a época estava um pouco mais escasso. E Pérgamo eh, introduziu o pergaminho, né, por volta do século II antes de Cristo, em substituição ao chamado, né, papiro, porque, como eu disse, já estava em um pouco mais escasso, né? E também um pouco mais caro, né? Na época, pelo menos, por causa da escassez. Para quem, falando de Pérgamo, para aqueles que acabam adotando a ideia, né, a teoria de que as igrejas do Apocalipse representam é, tempos, né, fases históricas da igreja em si, da igreja, Pérgamo representaria ali, né, ou seria indicador ali dos anos de 300 a 590, mais ou menos, né, de 300, 313, 315 até 590, anos 600, por aí. Porque nessa época as características de Pérgamo representam o que eventualmente pudesse ter acontecido neste período. Já falei, nós não adotamos diretamente essa fase, essa ideia, porque para nós, embora não rejeitemos de todo, para nós, as igrejas do Apocalipse, elas estão presentes em todo o tempo, em qualquer lugar. Inclusive hoje, nós podemos identificar as características dessas igrejas do Apocalipse no corpo de Cristo hoje. Né? Então é isso, esse é o fundo histórico da cidade de Pérgamo. E o Cristo envia a carta para a igreja. Vamos ler o primeiro versículo da carta. Apocalipse 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Bem, glória a Deus. Na carta à igreja de Pérgamo, Cristo se identifica como o que tem a espada aguda de 2 fios. Isso é muito interessante. Essa identificação ela pode ser uma referência, né, aos muitos soldados romanos que permaneciam na cidade de Pérgamo naquela ocasião. Mas também pode se referir a juízos e julgamentos. Espada aguda de 2 fios. Mas ainda tem um outro detalhe. A principal, creio eu, indicação para o Cristo usar essa identificação, para ele se identificar dessa forma, o que tem a espada aguda de 2 fios, escrituralmente falando, é que a espada nas escrituras também é a representação da palavra de Deus. Paulo usa essa metáfora em Efésios 6,17, quando sugere o uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como parte da armadura de Deus. Além disso, né, o escritor de Hebreus, que provavelmente seja Paulo, né, o escritor de Hebreus nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Isso está em Hebreus 4:12. Com isso, o Cristo está se identificando como aquele que tem a palavra de Deus cortante, e que ele discerne intenções, divide alma e espírito e coloca as coisas no lugar. Né? Somente os guerreiros, soldados ou generais possuem espadas. Eu não estou falando aqui a patentes militares, mas a condição do guerreiro propriamente dito. Por isso, a referência aqui também está na referência está implícita a presença, né, de batalhas espirituais. Então, o Cristo está ali batalhando pela sua igreja, por mais que ele tenha a palavra de Deus que corta dos 2 lados, fortaleza, rigor e misericórdia e bondade. Por mais que corte dos 2 lados, ele apresenta ali a justiça de Deus, e com isso
ele traz julgamento, ele traz o saneamento de todo o corpo de Cristo, de toda a sua igreja, de toda a sua assembleia, permitindo que tudo esteja de acordo com a vontade do Senhor para os tempos do fim. Porque somente aqueles que estiverem de acordo com a vontade de Deus é que vão entrar no reino. Isso ele falou no Sermão da Montanha. Né? Ele não pode estar, né, contrariando as suas próprias palavras, mesmo enquanto esteve aqui vivo. Depois o Cristo continua repetindo que conhece as obras da igreja. Isso ele já falou para Éfeso, falou para Esmirna, e aqui ele continua. Ele conhece as obras da igreja de Pérgamo porque nada fica oculto aos seus olhos. Ele sempre esteve no controle da sua igreja. E é isso que diz o versículo 13. Vamos ler? Apocalipse 2:13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Glória a Deus. Amém. Maravilha. Então, mais uma vez, o Cristo sabe onde os integrantes da igreja de Pérgamo vivem. Ele se refere ali à cidade, né? Que é onde está o trono de Satanás. Ele cita ali que onde eles habitam é onde está o trono de Satanás. Essa expressão é muito curiosa, né? Pesada até, o trono de Satanás. Então, Satanás está reinando ali. É muito curioso isso. Talvez seja uma referência aos templos idólatras que existiram por lá, com seus muitos demônios, talvez. Né? O trono de Satanás, ele estaria onde o poder dos impérios mundiais contra Deus estavam. Pode ser uma referência a esses grandes impérios, que durante muito tempo foi a Babilônia, depois a Pérsia, a Grécia. Né? Daniel fala sobre isso daí. Mas naquela época, o Império Romano, especificamente na cidade de Pérgamo, região que mais para frente, né, tempos depois, foi pertencente ao Império Romano do Oriente, chamado Império Bizantino. Né? Há quem diga que o trono de Satanás estivesse relacionado à mentalidade que foi instalada no meio do povo, né, que flexibiliza, que distorce tudo, permitindo, né, que Satanás governe o sistema. Na realidade, ele implanta o seu próprio sistema, estabelece o seu trono e continua, né, e governa, né, nesse ponto. Tudo pode. Esse é o sistema dele, né? Tudo pode, inclusive atitudes imorais, atitudes ilegais, favorecendo a corrupção, corrupção no corpo, na alma, corrupção em todos os sentidos. Onde tem muita corrupção, onde tem uma nação corrupta, pode ali a presença do Senhor das Trevas é muito sentida, porque é uma batalha muito grande manter-se nos caminhos de luz. Né? Isso aí é muito sério, é grave. Do mesmo modo, a corrupção não apenas na nação, a corrupção também na igreja, onde líderes deveriam conduzir as suas ovelhas, o seu povo, para os caminhos do Senhor e, no entanto, acabam sendo muito permissivos e não deixam que um rigor central possa estabelecer ali os limites para o povo. E o povo vai querendo fazer de tudo, fazendo de tudo, acaba perdendo a decência, acaba perdendo a ordem na própria igreja, perde a ordem na própria vida. Fala muito dos outros, age de uma forma inconsequente, come de tudo, não deveria, né, trazendo impurezas para a própria vida, para o próprio corpo e a própria alma. Isso é terrível, é terrível. E acaba agindo sem regramentos, fora da palavra de Deus. Isso é muito sério. Né? Onde tem corrupção, pode ter tudo isso. Né? Esse segundo ponto de vista, né, que Satanás estabelece o seu trono e governa o seu sistema, ele é reforçado pela parte final do versículo que a gente leu, em que o Cristo repete o nome de Satanás. Mas ele fala assim, que na realidade Satanás habita entre eles. No começo do versículo ele fala que ele conhece as obras e onde eles habitam, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, onde está o trono de Satanás é onde eles habitam, ele se refere à cidade. Mas no final do versículo ele fala que foi sobre a testemunha, né? que foi morto entre vós,
onde Satanás habita. Então, ele já está tratando aqui de que Satanás habita no meio deles, e não especificamente falando da cidade em si. Ele já trata de que Satanás está, né, ele usa a expressão ali, entre vós, e nesse final de versículo diz que Satanás está entre eles. Isso é complicado. Na realidade, isso é um paralelo bizarro, sabe? Com a imagem de Deus habitando no meio do povo. A imagem de Deus, por exemplo, em Israel, no deserto, em que Deus, no seu tabernáculo, estava no meio do povo, e ali Satanás no meio do povo daquela cidade. Né? Mas na realidade a gente sabe, né, que o diabo sempre quer fazer uma imitação das coisas de Deus para ficar parecido com ele e assim enganar muitos. A gente sabe disso. De qualquer forma, é o mesmo que dizer que Satanás domina aquele lugar, trazendo toda sorte de problemas, e não apenas para o povo, mas para a igreja em particular, forçando para que os crentes sofram de dentro para fora, para que a própria igreja sofra de dentro para fora. Terrível isso. Né? Apesar de tudo, os da igreja de Pérgamo não negaram a fé em Cristo. Houve muitas perseguições, é verdade, sob as mais variadas formas. O Cristo cita no versículo a fiel testemunha, né, Antipas. E muitos, como Antipas, são conduzidos à morte, que pode ser uma morte física, pode se referir a uma morte física, uma morte espiritual, pela apostasia, uma morte psicológica, uma morte social, né, o retiro, a exclusão da sociedade, enfim. De muitas maneiras pode-se matar um ser humano, todas elas entrelaçadas entre si. Né? E muitos cristãos foram realmente martirizados em Pérgamo. Repito, o Cristo citou Antipas, a fiel testemunha, que foi morto. Ele foi morto, segundo a tradição, se não me engano, Tertuliano fala sobre isso, colocado dentro de um boi de bronze e queimado vivo. Né? É terrível isso, é terrível. É uma visão, eu não sei, eu não consigo imaginar um negócio desse. Só de pensar realmente é arrepiante. A carta continua. Vamos ler? Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Terrível. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Balaão, isso está lá em Números, capítulo 22, 23, 24. Balaão ensinava Balaque, o rei, a colocar tropeços diante de Israel para que comessem alimentos sacrificados aos ídolos e caíssem na imoralidade, fornicando. Como Balaão sabia, Balaão foi, vamos dizer assim, contratado pelo rei, né, por Balaque, para amaldiçoar Israel, mas no final das contas ele não conseguia. Toda vez que ele abria a boca, ele não conseguia, só saía bênçãos. E aí ele falou, olha, não tem como, né, combater contra esse Deus que protege o seu povo. Então, ao invés de amaldiçoar, vamos agir com outras estratégias. E aí foi onde eles entraram com as mulheres, né, colocando mulheres idólatras para que elas se misturassem com o povo de Israel, seduzindo, né, a partir dali, conduzindo as pessoas, os homens, à prática das imoralidades, e, obviamente, uma vez seduzidos, os israelitas poderiam cair na prática da idolatria, né, afastando-se completamente do Senhor. Esse é o ensino de Balaão, né, que essa história pode ser lida lá no livro de Números, né, a Torá, Bamidbar. O ensino de Balaão, né, admitindo mulheres que agiam como sacerdotisas cultuais e enganando, né, conduzindo à idolatria. Isso é terrível, terrível. A doutrina diz que, na realidade, não há problema de participar da imoralidade. Ela conduz para isso. Para falar a verdade, eu já vi isso acontecer, viu? Mulheres que se inseriram no meio, né, no contexto da igreja e conduziram homens a pecar. E depois elas saíram da igreja, mas enquanto elas estiveram ali, provocaram situações que levaram homens à imoralidade, à fornicação. Isso foi terrível. Além
dessas mulheres, né? Hoje em dia a gente pode identificar a doutrina de Balaão naqueles que se vendem e vendem a própria palavra de Deus, né? Desviando-se dos caminhos, dos propósitos, né? Porque assim, o líder que vende, ou o líder que se vende para fazer alguma coisa, aquele líder que exige dinheiro para fazer alguma coisa, porque o Cristo falou, de graça receber e de graça dão. Então, mas o líder, muitos acabam se vendendo por dinheiro, e esse aí é um pupilo de Balaão, eu acredito. Ou seja, é uma forma de corrupção. E a corrupção, como já falamos, é um exemplo da doutrina de Balaão hoje, né? É isso. Então, são circunstâncias que descrevem o estado crítico da igreja no momento em que nós vivemos, né? Continuando, vamos ler o próximo versículo da carta. Apocalipse, capítulo 2, versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Glória a Deus. O Cristo já tinha falado sobre os nicolaítas a Éfeso, mas Éfeso, né? Mas em Éfeso a doutrina dos nicolaítas não era seguida. Em Pérgamo, por outro lado, alguns seguiam essa doutrina. É uma doutrina muito permissiva, né? Que inclui alimentos consagrados aos ídolos. Não há problema, né? Participar da mesa dos ídolos. Esse é o detalhe, né? Isso daí constitui uma verdadeira flexibilização dentro da igreja. São ciladas, né? É uma cilada que faz com que as pessoas deixem a palavra de Deus para buscar. Uns pregam e outros buscam, né, uma igreja mais flexível. É aquela doutrina do não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não se preocupa com isso não. Né? A gente pode ver isso aí na doutrina da graça, da hipergraça, que fazem referência somente às cartas paulinas. Então há muito cuidado com isso. O Cristo não fala exatamente assim. A gente não pode dispensar a fala, né, a palavra do Cristo. O Cristo é a palavra encarnada, para usar somente a carta de Paulo. Na realidade, a gente tem que interpretar Paulo a partir do Cristo, e não o Cristo a partir de Paulo. Ou simplesmente Paulo esquecer do Cristo. Terrível isso, hein? Tomar muito cuidado com isso. O Cristo não fala sobre esse tipo de coisa, não. Não, a gente tem a nossa responsabilidade. Né? Há quem diga, bom, nesse ponto, voltando, né, a gente tem que lembrar, ou melhor, não esquecer, que cada um tem a sua responsabilidade. Nós não podemos simplesmente nos lançar a uma vida permissiva e depois querer que o Cristo resolva todos os nossos problemas, querer que Deus resolva todos os nossos problemas. Não, a gente não pode fazer isso, né? Esse é o detalhe. Há quem diga que essa doutrina dos nicolaítas tem origem com um dos, como é que chama? Dos diáconos da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Um deles foi Nicolau, né? Que ele foi escolhido, um dos 7, mas depois ele se desviou. Né? E aí, nesse desvio, ele acabou levando muita gente com ele. É uma ideia, mas na realidade ninguém sabe com certeza de onde vieram os nicolaítas, ou a que esse termo se refere, com certeza. Existem muitas ideias a respeito. Não é o caso aqui para a gente ficar discutindo isso. São ideias apenas, né? É isso. Vamos continuar lendo a carta. Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém. O Cristo fala nesse versículo 16, arrepende-te. Ele fala isso para todas, né? Para todas elas. Esmirna e Filadélfia não, mas o contexto ele pede isso. O Cristo fala para as igrejas que precisam de ajustes, que ele mesmo virá tomar providências se não houver arrependimento. Por isso ele coloca logo de cara, arrepende-te. Então, para aquelas igrejas que ele exorta, falamos foram 5, né? Ele exige o arrependimento. É interessante notar aqui que o Cristo fala que ele virá à igreja. Ele virá para aquela porção da igreja que tem essa característica.
A característica que ele está, no caso aqui agora, descrevendo a igreja de Pérgamo, mas ele diz que virá. Nós podemos crer que se trata de uma segunda vinda, mas então ele não diria que virá a igreja de modo pessoal, individual. Pode ser que ele estivesse referindo ao juízo final, pode ser, né? Mas não sei, a gente não tem exatamente esse entendimento, embora muito possa ser falado a respeito disso, né? Ah, mas ele vem à igreja, então na segunda vinda ele já vai fazer isso aqui. Ele vai batalhar contra a igreja, contra aquela porção da igreja que representa a igreja de Pérgamo, aquela porção do corpo de Cristo que tem as características da igreja de Pérgamo, ele vai batalhar contra ela no juízo final. Não sei. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que ele possa vir e ter um confronto pessoal com a igreja. Como ele fala que virá a igreja e tomará, na realidade, providências, a gente pode supor, sim, de outra forma, que ele agirá pessoalmente. Ou mesmo poderá enviar algum mensageiro, um anjo, em seu nome, né? Porém, ele diz que batalhará contra aqueles que seguem a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, porque ele citou nos 2 versículos anteriores. Ele falou da doutrina de Balaão no 14, depois os Nicolaítas no 15, e no 16 ele fala que se não se arrepender, ele virá e batalhará contra eles, contra essas pessoas que seguem Balaão, que seguem a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, né? Então, que é o foco da exortação da igreja, né? Esse é importante destacar isso aí. O Cristo não está aqui criticando e orientando a destruição em si com essa batalha. Vou batalhar contra eles, vou destruir todo mundo. Ele não está falando isso. Ele está simplesmente chamando a atenção, chamando, né, ao arrependimento. Quando ele adverte que virá e batalhará contra eles com a espada da sua boca. O que também não se trata, né, de um mero alerta, mas aquele batalhará, então ele não vai simplesmente alertar, exortar, chamar atenção. Ele vai empreender um entrave pessoal, um confronto direto contra aqueles que ainda estão em pecado, seguindo a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. É assim, a espada da boca do Cristo é a palavra de Deus. Assim ele mesmo se identificou no primeiro versículo da carta, né? A palavra, ela é bondosa, ela é inspiradora, misericordiosa, realmente ela é reveladora, transformadora. A palavra de Deus traz esperança para toda a humanidade e tudo mais. Mas ela também é uma palavra sábia, ela traz sabedoria, ela é justa. A palavra de Deus traz justiça, ela traz os juízos de Deus para todos nós, né? Nesse particular, sabedoria, justiça, juízo, ela se apresenta, né? A palavra, no caso o Cristo ali se apresenta com um juízo rigoroso, um juízo ameaçador, que recai sobre os inimigos, os ímpios, os iníquos, os inimigos da igreja, né? Mas em particular os perseguidores da igreja. Então Cristo virá e vai tomar providências nesse sentido. A gente não pode esquecer isso, hein? Por isso ela é cortante dos dois lados. Ela é bondosa, mas ela é também justa. Ela é misericordiosa, mas ela é também rigorosa naquilo que ela exige. Porque Deus, em Êxodo 20, Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade, mas também age com misericórdia aos muitos que o amam. Isso é importante. Por isso ela corta, repito, dos dois lados. Além disso, nós podemos ainda falar que apesar da palavra do Cristo, né, no símbolo da espada, ensejar juízos de Deus e os julgamentos na igreja, no versículo ele avisa que vai batalhar contra eles, contra aqueles que seguem a Balaão, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, né? Eu creio que aqui a gente pode ver ali nas entrelinhas, vamos dizer assim, um significado especial. Batalhas não se sintonizam com julgamentos. Ele disse que vem batalhar. Se ele viesse para julgar, ele chega julgando e já coloca cada um no seu lugar. Mateus 25, né, no Evangelho, Mateus 25 fala sobre isso. O rei virá e vai separar. Ele já sabe disso daí. Isso daí não é uma batalha. Então, quando se fala de batalha, eu creio que ele está trazendo ali algo que seja antes do juízo. Por isso que eu falei antes
né? Talvez seja um confronto antes do juízo. Na realidade, eu creio que o Cristo aqui esteja dizendo que, como palavra de Deus, ele tem respostas certeiras, pesadas, argumentos inafastáveis para se contrapor às infames doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. Ele agirá contra esses como fez contra os fariseus. Nos evangelhos a gente vê os diálogos do Cristo contra os fariseus, contra os saduceus, né? Considerando-os talvez os que seguem a Balaão, os que seguem os nicolaítas, né? Essas doutrinas, considerando talvez da mesma maneira víboras interesseiras buscando a sua própria satisfação. Isso nos faz lembrar que é o Espírito de Deus que capacita o nosso falar, né? As palavras espirituais que saem de nossa boca. A gente precisa sintonizar com o Espírito Santo. O próprio Cristo nos fala em Lucas 12:12. É o Espírito que nos capacita. Nessa batalha, é praticamente impossível vencer o Cristo com a palavra que sai da sua boca, que é uma espada de 2 fios, de 2 gumes. Porque ela é muito afiada. Trata-se de um confronto verdadeiro. A gente não pode duvidar disso, né? Como talvez um último esforço para conduzir todos ao arrependimento e à salvação, né? A carta, ela também se encerra falando com a promessa aos vencedores. Ela toca na promessa aos vencedores. Vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu diria assim, todas as promessas que o Cristo faz nas cartas referem-se à vida eterna, e o maná, nessa aqui, na carta à igreja de Pérgamo, fala de provisão, né? E a provisão vem sempre de Deus. No deserto, Israel teve que aprender isso aí. Ser provido por Deus, ser sustentado por Deus. É interessante isso. A promessa faz contraponto, principalmente às doutrinas trazidas pelos nicolaítas, né? A doutrina dos nicolaítas, que comiam alimentos consagrados aos ídolos. Mas o maná escondido, ele fala do maná, mas ele diz que vai dar no maná escondido. É uma referência, nós cremos, ao maná que ficou guardado na Arca da Aliança, que ficava no lugar santíssimo do tabernáculo ou do templo, onde estava a presença de Deus e onde ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 9, versículo 4, cita esse maná, né? Mas nós também sabemos, glória a Deus, que com a obra da cruz, o véu do templo foi rasgado, permitindo acesso ao Santo dos Santos, onde a arca estaria, e dentro dela o alimento para o vencedor, que deve ser santo, justo e fiel. O vencedor deve ser santo, justo e fiel. É aquela história, né, gente? O véu do templo foi rasgado, mas aquele lugar continua com a sua santidade. É a santidade das santidades. Para a gente entrar lá, a santidade daquele lugar, o reino, não diminuiu. O véu do templo não representa uma diminuição da santidade. Nós é que temos que nos adequar à santidade que aquele lugar requer para que nós possamos entrar ali, né? Por isso, o vencedor, ele deve ser santo, justo e fiel. Na realidade, trata-se de uma forma diferente de falar sobre a árvore da vida, o maná, né? A árvore da vida, que ele também prometeu aos crentes da igreja de Éfeso. Nós falamos sobre a carta à igreja de Éfeso já aqui, né? Que na verdade, nós já falamos, os crentes de Éfeso se contrapuseram a... Eles não adotaram, melhor falando, eles não adotaram a doutrina, não seguiam a doutrina dos nicolaítas. E por fim, a pedra branca. Ele prometeu o maná escondido e a pedra branca com um novo nome escrito. Essa pedra
historicamente falando, ela é um sinal de juízo, né? Muito empregado em julgamentos. Pessoa, para ser condenada, recebia uma pedra escura, para ser absolvida, uma pedra branca. Ela representa o perdão e a consequente absolvição. Né? O novo nome que vem escrito nela é o sinal de transformação, como aconteceu com Jacó ou com o apóstolo Paulo. Receber um novo nome é fruto da transformação a que a pessoa se sujeita. Ela recebe uma nova identidade pelo arrependimento, pelo afastamento do mundo para manter-se nos caminhos do Senhor. É interessante isso. Nós cremos que o nome escrito na pedra é também o mesmo que estará escrito no livro da vida. E nesse sentido reforça que o confronto a que o Cristo se refere, que ele realizará com a espada da sua boca, né, que a gente já falou sobre isso, não representa verdadeiramente ou ainda ali o julgamento final, que ainda não aconteceu, porque os próprios livros ainda não foram abertos. A pessoa apenas está recebendo esse nome e ao mesmo tempo o livro está recebendo lá esse nome escrito. Quando for o juízo, os livros serão abertos e aí esses nomes serão vistos, né? E todas as obras, todos serão julgados segundo as suas obras. Por mais que hoje as pessoas não queiram falar disso, todos serão julgados pelas suas obras. E Apocalipse, lá no finalzinho, fala que conforme as suas obras poderá entrar no reino ou ir para o inferno. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tá bem? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você aí que dá ouvidos a ventos de doutrina, acorda, hein? E você que se furta a sua própria responsabilidade, achando que tudo é permitido, né? Tudo pode, e você não precisa fazer nada. Né? Cuidado, cuidado. Isso serve para todos nós. Eu estou falando aqui de uma forma, mas serve para todos nós. Né? Arrependa-se. Busque a palavra verdadeira, verdadeira e poderosa. A palavra que sai da boca de Deus, que é o nosso verdadeiro alimento. Amém? É isso. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.